Traumatismo crânioencefálico. Uma das definições que pode ser utilizado para o traumatismo crânioencefálico, de uma forma generalista, é essa que vocês observam na tela. Qualquer agressão de ordem traumática que acarrete em lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, do crânio, das meninges, do encéfalo ou de seus vasos. Em outras palavras, qualquer trauma, qualquer agressão que acarrete algum tipo de lesão na região cefálica. Por isso, para ser caracterizado como TCE, não necessariamente o paciente precisa estar politraumatizado. O paciente pode ter um quadro simples apenas. E o TCE não representa obrigatoriamente gravidade. Pode ser um TCE leve, como nós veremos a seguir. Tratando sobre a epidemiologia, alguns dados são apresentados aqui na tela. E destaca-se como a principal causa de morte entre os 5 e 14 e 44 anos, ou seja, abrangendo aí principalmente a população economicamente ativa do país. E, naturalmente, o maior causador de morbimortalidade nesse grupo. Né? A mortalidade chega aí de 30% a 70%, ou seja, o TCE mata muito. Predominante o TCE em homens, relacionado a mulheres, de 2 a 3 vezes mais comuns no sexo masculino, e sem dúvida nenhuma trata-se aí de um grande problema de saúde pública do país. Uma das formas de fazer a graduação do TCE é através da escala de Como de Glasgow, né, utilizando-se então pela sua pontuação. Né? A escala de Como de Glasgow ela tem essas 3 variáveis: abertura ocular, abertura verbal, resposta motora, com uma pontuação máxima de 4 para a abertura ocular, seria melhor abertura ocular, 5 para a resposta verbal, ou seja, melhor resposta verbal, e 6 para a resposta motora, ou seja, melhor resposta motora, totalizando aí uma pontuação máxima de 15 pontos, né, e uma pontuação mínima de 3 pontos. Um importante ponto aqui a destacar é que, caso o paciente apresente uma pontuação de 8 a 3, né, de 8 para baixo, um limite de 3, ele recebe aí um critério para intubação. E também acaba sendo classificado como TCE grave, porque o TCE leve ele é classificado quando o Glasgow dá de 14 a 15 pontos. O TCE moderado, como vocês observam, de 13 a 9 pontos. Né? E o grave, então, de 8 a 3 pontos. E outros pontos importantes a serem destacados estão na resposta motora. Na resposta motora, observe que nós temos a flexão anormal e uma extensão anormal. O que seria essa flexão anormal e essa extensão anormal? A flexão anormal seria a decorticação, que é uma flexão patológica dos membros superiores e extensão patológica dos membros inferiores, frente a um estímulo doloroso. Né? E aí recebe 3 pontos na resposta motora, como vocês observam nessa figura abaixo aqui. Isso seria uma decorticação ou uma flexão anormal. Já uma extensão anormal ou uma descelebração estaria presente aqui nessa primeira figura, na figura superior, e aí traz essa definição de uma extensão patológica dos membros superiores e inferiores frente a um estímulo doloroso, recebendo então 2 como resposta motora. Classificação dos TCEs, elas podem variar de acordo com a literatura. Uma das classificações que trago aqui nesse momento para vocês são as lesões primárias e lesões secundárias. E dividindo-se, então, nessa classificação das lesões primárias como lesões focais e lesões difusas, incluindo como as lesões primárias focais, as lesões de couro cabeludo, as fraturas de crânio, contusão encefálica, laceração no encéfalo, os hematomas extradural, subdural e intraparenquimatoso, e como difusas, concussão, lesão axonal difusa e a tumefação cerebral, swelling. Vamos iniciar então agora vendo as lesões primárias focais.
lesão de couro cabeludo ou escalpelamento, né? Geralmente é uma lesão resolvida com sutura e, caso ela seja extensa, ela pode levar a consequências hemodinâmicas devido à alta vascularização dessa região e a grande perda sanguínea. E, naturalmente, que essa grande perda sanguínea pode proporcionar um quadro hipovolêmico, levando então a consequências hemodinâmicas. Tratando agora das fraturas de crânio, que elas podem ocorrer também no TCE, né? Tanto a fratura linear, onde tem apenas um trinco, né? Como observa-se aqui nessa imagem, ou mesmo um afundamento com desvios, né? É lógico que quando tem esse afundamento, essa depressão, ela pode ser observada, né? Durante a inspeção, durante o exame físico inicial, e não necessariamente um trinco, né, uma fratura linear, ela é observada, né, nesse processo inicial do exame físico da inspeção. O fato é que, com certeza, com os exames radiológicos, né, que darão suporte, elas poderão, então, ser observadas e definidas. E dentro do âmbito hospitalar, né, juntamente com a avaliação do neurocirurgião, vai ser definido, então, se haverá tratamento conservador ou tratamento cirúrgico para esses tipos de lesões aqui. Existem critérios específicos que aí são avaliados e analisados pela junta médica, pelo neurocirurgião. Contusão cerebral ou encefálica, né? Isso traz o entendimento de que foi um trauma muito intenso, ou seja, uma energia cinética muito intensa, dispensada sobre a região cefálica. Vence a resistência do osso e causa uma lesão no parênquima cerebral, também considerado como uma lesão necrohemorrágica intraparenquimatosa, né? É uma indicativa de tratamento cirúrgico na maioria das vezes e pode provocar um efeito de massa, ou seja, uma compressão de outras estruturas, um edema intenso na região encefálica, levando então a uma hipertensão intracraniana, consequentemente, compressão de outras estruturas, podendo levar então a uma morte encefálica. Ou seja, é um quadro grave, né? Mas pode ter um Glasgow bom inicialmente, evoluindo com pior nas primeiras 72 horas. Os casos de laceração, né, são lesões da citoarquitetura meningoencefálica por penetração, mais complexas, né, essas lesões, e tem péssimo prognóstico, que pode ocorrer por um ferimento de arma branca, como vocês observam na imagem, né, ou mesmo por um projétil de arma de fogo, né, e essas lesões que transfixam a linha média, né, transfixam a linha média da direita para a esquerda, elas são mais graves e têm aí um pior prognóstico. A lesão possui componente necrohemorrágico também, com perda de massa encefálica. E aí nós temos o hematoma extradural. O hematoma extradural se forma entre o crânio e a dura mater. Não possui um contato direto com a superfície do cérebro, não tem contato com o encéfalo e tem um melhor prognóstico, tá? Então, vejam só, nessa imagem radiológica, né, nós podemos então visualizar aqui a calota craniana. Lembrando aqui um detalhe importante, né, eu até deveria ter mencionado isso anteriormente, nas fraturas de crânio, que a composição do crânio é por duas camadas ósseas, né, e uma cortical interna. Então, ele é considerado um díploide, né? Então, imagina assim uma analogia, né, bem popular, imagina um sanduíche, né? Então, uma tábua óssea e uma cortical aqui no meio, né? E, bom, essa é a composição, então, da calota craniana, do crânio. E esse tipo de hematoma extradural, ele acaba acontecendo aqui entre o crânio e abaixo do crânio tem a dura mater. Lembrando que as meninges são compostas, então, pela dura mater mais externa, tem a aracnoide e a pia mater, já, né, diretamente grudada aqui no encéfalo. Então, esse tipo de hematoma é um hematoma que se forma entre o crânio e entre a dura mater.
não possui um contato direto com a superfície do cérebro, né? Não tem contato com o encéfalo, e naturalmente ele acaba tendo aí um melhor prognóstico. De forma, né, visual, observa-se como se fosse uma lente biconvexa na tomografia de crânio, um formato de limão. Essa é a característica desse hematoma extradural. O sangue, ele faz a compressão no encéfalo com limites bem definidos, devido à presença aqui da dura mater, né? E esse sangue, ele é observado na tomografia por uma imagem hiperdensa, né? A gente vê esse contraste, né, de cor, de tonalidade com o restante aqui da massa encefálica. Bom, lidando com as causas, né, dessa situação do hematoma extradural, ele pode ocorrer por uma lesão da artéria meningia média. Geralmente, o mais comum é por conta da lesão da artéria meningia média devido à pancada, que pode estar associada ou não à fratura óssea, né? Ela sangra entre a dura mater e o osso. Pode ocorrer também uma fratura da díploe, conforme nós mencionamos anteriormente, pode acontecer uma fratura, e a própria medula do osso, essa parte medular, pode sangrar e formar o hematoma entre o crânio e a dura mater. E pode ocorrer uma lesão também do seio venoso e formar então esse hematoma extradural. O quadro clínico destaca-se um intervalo lúcido que pode acontecer, ou seja, o paciente sofre um acidente e ao ser socorrido ele está lúcido, mas quando chega no hospital há perda de consciência. E isso chama-se de um intervalo lúcido, devido ao crescimento do hematoma rápido, que pode levar o paciente a um coma, né? O tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, em caráter de emergência. E é lógico que a agilidade no atendimento, né, o tempo breve, pode salvar a vida. Já o hematoma subdural, nós falamos do extradural, vamos falar do subdural. Então, vamos entender o seguinte: se o extradural estava acima da dura mater, entre a calota craniana e a dura mater, nós estamos falando agora do hematoma que é subdural, ou seja, está abaixo da dura mater. Então, ele forma-se entre a dura mater e o encéfalo, por lesão direta em cima do cérebro. Então, ele é uma situação diferente e leva a um mau prognóstico, né? Na tomografia, observa-se uma imagem no formato de uma lente côncavo-convexa, né? Ou seja, uma banana, uma meia-lua, com a coloração hiperdência contrastando com a coloração da massa encefálica, né? E, de forma, né, geral, existe aí um rebaixamento no nível de consciência desde o início, ou seja, é uma situação que não é apresentada, então, um intervalo lúcido, como no hematoma extradural, né? O paciente já tem um rebaixamento no nível de consciência desde o início desse tipo de lesão, né? Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico também em caráter de emergência, e, naturalmente, também o tempo, ele salva vidas, né? Quanto menor o tempo, maior a chance de melhor é o prognóstico do paciente. Aqui é uma diferença, então, visual entre o hematoma subdural e o hematoma extradural. Isso é lógico, só vai poder ser percebido através dos exames radiológicos, através da tomografia, né? Vai poder ser visualizado essa presença desse hematoma e compará-los, então. E aqui nós temos o caso de um hematoma intraparenquimatoso, né? Ou seja, dentro do parênquima cerebral, muito parecido com a contusão cerebral, porém o componente hemorrágico aqui é muito maior do que o componente necrótico, ou seja, sangra muito ali dentro da massa encefálica, né? Precisa drenar. Se estiver causando uma hipertensão intracraniana, ou mesmo esse efeito de massa, né? Um edema grande, causando um aumento da pressão intracraniana, e naturalmente pode levar então à compressão de estruturas, outras estruturas, e, consequentemente pode levar a uma morte encefálica, se não tratado rapidamente e se ele evoluir de forma intensa. Agora nós vamos falar sobre esses mecanismos de lesão de um hematoma, né, e da contusão. O hematoma subdural agudo e a contusão cerebral, eles podem se formar também por golpe ou por contragolpe. O que significa isso? O golpe
O hematoma se forma aonde bateu a cabeça, no exato lugar onde ele bateu a cabeça, se forma o hematoma. Então, isso é uma lesão, um mecanismo de lesão por golpe. O mecanismo de lesão por contragolpe é onde o hematoma se forma em um local diametralmente oposto ao que foi batido. Ou seja, a liberação de energia cinética se dá do lado que bateu, e o encéfalo é jogado para o outro lado e bate na parede craniana, formando uma contusão ou um hematoma. Né? Então, imagine aqui, né? Ele está batendo aqui, nessa região frontal, né? E automaticamente, devido à velocidade, houve esse deslocamento da massa encefálica, formando uma lesão, né, na região posterior, aqui uma lesão por contragolpe, né? Pode estar presente, né, os dois tipos de lesões também. Para saber se foi golpe ou contragolpe na tomografia, observa-se então qual lado está a lesão, né? Geralmente há uma lesão externa também, e aí observa-se, por exemplo, um hematoma na região posterior, onde não há nenhuma lesão, né, visível na região posterior, apenas na região anterior. Nesse caso, subentende-se então que foi uma lesão por contragolpe. Vamos falar das lesões primárias agora difusas. E aí vamos falar sobre a concussão cerebral, né, que é resultante do mecanismo traumático não penetrante do encéfalo, né, e leva a alterações funcionais sem alterações estruturais no exame de imagem. Nessa situação, destaca-se, então, um paciente que bate a cabeça, que ele tem um trauma, tem aí uma dispensação de grande energia na região encefálica, né, comum em lutadores de MMA e boxeadores e outros esportes que podem proporcionar, até mesmo jogador de futebol, né, durante impactos forte na região encefálica, e aí o paciente ele desmaia e quando acorda pode ter dificuldade de reconhecer as pessoas mais próximas, de lembrar as coisas simples, e essa memória vai sendo recobrada em questão de minutos, ou mesmo horas, ou dias, ou até mesmo semanas, né? Então ele leva essa alteração de orientação, equilíbrio, capacidade de reação, declínio na compreensão verbal, na memória, né? Com ou sem perda da consciência, né? Na escala de Coma de Glasgow, geralmente está maior do que 13 pontos. Então, houve um erro aqui, tá? Escala de Coma de Glasgow, né? Ok? Então, é uma situação que existe uma alteração clínica, a pessoa perdeu a consciência, teve alteração de compreensão, alteração de memória, alteração de consciência, no entanto, ele apresenta ausência, né? Ele não apresenta, na verdade, tem ausência de alterações radiológicas, né? Quando faz uma tomografia, não se observa nenhum tipo de lesão. A lesão axonal difusa grave, né? Importante ressaltar aqui na concussão cerebral que se esse fato acontecer isoladamente, provavelmente não vai causar nenhum dano para o paciente. No entanto, como é a situação de alguns lutadores, boxeadores, ou mesmo aí lutadores de MMA, a frequência dessas concussões cerebrais pode causar um quadro crônico, né, cerebral, e isso pode predispor a diversas patologias, né, neurológicas, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson e outras mais, e a frequência dessa concussão, a frequência dessa lesão cerebral. A lesão axonal difusa grave, né, ou ALAD, é uma lesão muito grave, com alto índice de morbimortalidade, né? Nesse caso aí, os grandes feixes de axônios descendentes que saem, então, na região cortical, né, do encéfalo, e aí desce, então, como o sistema nervoso periférico, dentro do sistema nervoso central e posteriormente fazendo suas conexões com o sistema nervoso periférico. Nesse caso, sofrem lesões funcionais decorrentes dessa aceleração e desaceleração, né? Como, por exemplo, a gente pode ver nessa imagem, né? O paciente em coma, né? E paradoxalmente, então, o seu exame também pode se apresentar normal,
né? No entanto, o paciente permanece aí um período em coma com uma alteração difusa. Pode ter uma boa evolução e geralmente esses pacientes aí, eles tratam-se diretamente dentro da UTI, às vezes com respirador mecânico, né? Até que passe-se o tempo para que haja o restabelecimento. Diferente, então, né, dessa concussão cerebral, e aí o paciente tem esse trauma, ele tem essa alteração, no entanto, ele vai recobrando isso lentamente, aos poucos, né? Aqui o paciente já tem um quadro mais grave, às vezes o paciente fica em coma, né? E aí tem maiores complicações, então, quando se trata da lesão axonal difusa. Já a tumefação cerebral é decorrente da aceleração e desaceleração também violenta, que pode levar a uma vasoplegia capilar cerebral traumática, ou seja, existe ali uma vasoplegia, os vasos eles não se contraem, né? Vocês possivelmente sabem aí que os vasos se contraem, eles relaxam, né? Eles têm um processo de dilatação, de constrição, e nesse momento ele fica então vasoplégico, né? Eles param, né? Isso acontece ao nível dos capilares, que acabam se estagnando em uma determinada dilatação, e aí com isso não fazem a troca adequada do oxigênio de forma eficiente, né? E gera um edema maligno generalizado no encéfalo, né? Na imagem a gente pode notar aqui a ausência da visualização, né, dos giros, dos ventrículos, né? Estão completamente apagados, né? Não é possível visualizar as estruturas, né? E isso pode ser bilateral ou, como nós vemos aqui, ou unilateral, como nós vemos nessa outra imagem. E aí existem outras lesões, como por exemplo o hematoma subdural crônico, né? Se vocês lembrarem-se lá do hematoma subdural que nós falamos anteriormente, um hematoma subdural agudo, ele tem uma imagem, né, de meia-lua, uma imagem de banana. No entanto, ele tem uma imagem também aqui, né, um destaque para uma imagem hiperdensa, né, bem mais clara do que essa imagem, né, da região encefálica, diferente agora dessa lesão crônica, que a gente vê ela mais escura do que a massa encefálica, né? Porque é um quadro clínico insidioso e tardio. Geralmente acontece um TCE e a pessoa evolui de forma normal, apenas com dor local, né? E isso vai tendo ela pode ter uma alteração de consciência no passar do tempo, 15 a 90 dias depois. Recentemente eu vi uma reportagem e isso aconteceu com um ator conhecido de alguns aí, que era o Paulo Zulu, que é o Paulo Zulu, né? Ele teve um trauma simples, parece que ao encher o pneu do carro em um posto de combustível, ao levantar ele bateu a cabeça em uma determinada estrutura, nada além de uma dor local, um incômodo. No entanto, ele foi evoluindo com uma certa alteração, ou de repente nem percebeu muita alteração, e aí até que ele teve um desmaio súbito, né? E aí foi levado para o pronto-socorro, foi feita uma tomografia e foi observado então um hematoma subdural, frequente em idosos, etilistas, drogaditos, né? Devido à atrofia cerebral, né? Principalmente cortical. E aí as veias pontes que ficam nessa região, elas acabam ficando mais estiradas. Com um trauma, elas podem romper. Como são veias, é um sangramento mais lento. Forma-se um pequeno hematoma, um hematoma ali subclínico, não tem repercussão, né, no momento. No entanto, esse hematoma ele acaba sendo envolvido por uma pseudocápsula, né, e acaba crescendo esse hematoma, então, porque ele tem uma diferença osmótica, ele acaba absorvendo, então, líquido, e também pode ter um sangramento dentro desse próprio envoltório. Então, esse hematoma subdural, que ele foi encapsulado, agora ele começa a crescer por esse mecanismo osmótico ou mesmo por sangramento dentro desse envoltório. E isso vai fazendo com que ele cresça, cresça até levar a um efeito talvez de massa, um efeito, né, criando um edema cerebral, e aí a pessoa acaba tendo essas alterações clínicas a partir de então. Então pode ter uma evolução de 15 a 90 dias. Eu tenho a hemorragia subaracnoide, né, traumática, que é a causa mais frequente, né, de hemorragia meningea. Ela, de forma geral, não apresenta grandes riscos, pois a maior parte das vezes o sangue é reabsorvido,
sem tratamento específico. No entanto, essa reabsorção pode levar o paciente posteriormente a ter uma obstrução das granulações aracnoides, que são as granulações que fazem a absorção do líquido, levando a um quadro de uma hipertensão intracraniana também, né, sendo necessário talvez até o uso de uma válvula posterior ou outras estratégias aí, mas geralmente o uso de uma válvula para poder fazer a drenagem desse líquor, né? Usa-se uma válvula, esqueci agora o nome, me fugiu o termo. Bom, depois eu me lembro e comento com vocês, tá? Mas é uma válvula que vai ali do ventrículo cerebral, né? E acaba drenando no peritônio, né? A válvula ventrículo-peritoneal, exatamente isso aí mesmo, uma válvula ventrículo-peritoneal. Então, esses pacientes podem evoluir tardiamente com cefaleia persistente, sonolência e dificuldade visual e desenvolvimento de hidrocefalia. Essa hidrocefalia ela se desenvolve justamente por conta dessas obstruções, além de vasoespasmo, né, muita cefaleia. E aí, outras lesões secundárias. O que seriam essas lesões secundárias? As lesões secundárias são lesões cerebrais adicionais, aquela que foi sofrida no momento do trauma, em decorrência de diversos fatores, né? E piora a situação do paciente, ou seja, o paciente, depois de uma lesão inicial, ele pode evoluir com uma hipotensão arterial, uma hipóxia, uma hipercapnia, ou uma hipertensão intracraniana, que é a pior situação, quadro hipoglicêmico, distúrbios hidroeletrolíticos, intercorrências infecciosas, enfim, várias outras lesões que podem ser secundárias a essas lesões primárias que nós mencionamos inicialmente, tanto as focais quanto as segmentares. E aí, tratando então sobre o atendimento. O atendimento para esses pacientes vítimas de TCE baseia-se sempre no ATLS, seguindo esse mnemônico ABCDE, né, que vocês têm na tela. Representa aí a avaliação da via respiratória, proteção da coluna cervical, garantir uma boa respiração, uma boa ventilação, a circulação e o controle da hemorragia externa, disfunção neurológica, exposição, controle do ambiente, prevenção de hipotermia, e aí baseia-se de forma resumida nesse ABCDE, né, esse mnemônico de atendimento ao trauma. Tá? Então, ele deve seguir todas essas etapas antes de ser feito um exame de imagem. É lógico que quando a gente fala de um APH, um atendimento pré-hospitalar, nós estamos falando apenas um atendimento, né, baseado nesse mnemônico do ATLS, até levar o paciente, então, para uma unidade hospitalar. Ali na emergência da unidade hospitalar, se assim for o caso, ele vai permanecer ali e ele deve estar estável para poder ir para a tomografia. É lógico que caso ele não esteja estável e ele vai até uma tomografia, é possível que ele possa sofrer uma parada no meio do caminho e isso causa aí uma série de dificuldades para fazer o atendimento, diferentemente se ele tiver essa mesma parada, essa estabilização dentro de uma sala de urgência onde você tem todos os seus materiais de uma forma mais organizada. Por isso é importante a estabilização do paciente antes da realização de qualquer exame de imagem, ok? O paciente ele deve estar com a via aérea pérvia, né, capacidade respiratória hemodinamicamente estável para poder ir à tomografia, conforme nós mencionamos. E a tomografia de crânio é o exame de eleição para o trauma de crânio. Ele é rápido, pode ser feito de forma fácil de avaliação, né, pela equipe médica, não há impedimentos de entrar com tubo e respirador, como no caso da ressonância magnética. A ressonância magnética ela é mais demorada, a ressonância magnética ela tem restrição, não pode entrar nenhum tipo de metal dentro da sala, tem um processo ali de magnetismo muito grande, ou seja, não pode ter absolutamente nada de ferro, né, algo que causaria essa atração desse magnetismo. Por isso, a tomografia de crânio é o exame de eleição. Mas, ressaltando que a tomografia de crânio ela deve ser realizada apenas no momento onde há estabilização do paciente após ser feito todas as etapas do ABCDE. O mais rápido possível deve ser feita a tomografia para análise, então, de qual tipo de lesão esse paciente tem, se ele tem, e qual será a conduta.
Agora, um detalhe importante para algumas avaliações clínicas, alguns detalhes clínicos, né, na inspeção, que ajuda a conotar, então, gravidade do caso. Então, suponhamos que vocês fizeram um atendimento a um paciente ali vítima de um trauma, teve um TCE ou apenas um TCE, né? E aí vocês vão fazer essa avaliação. Dentro dessa avaliação, no momento oportuno, deve ser olhada as pupilas, né? E as pupilas de tamanhos alterados, né? Em especial, né, o destaque para a pupila midriática, ela representa um quadro de gravidade, tá? De gravidade e um pior prognóstico, dependendo do tempo de atuação, né, diante dessa situação. Essa pupila midriática, né, diferente da pupila, então, que está dentro do seu tamanho adequado, né, o tamanho normal, e essa diferença, essa anisocoria, que, né, caso vocês tenham dúvidas, depois me perguntem sobre, né, essas diferentes apresentações das pupilas, né, pupilas mióticas, isocóricas, anisocóricas, pupilas midriáticas. Nesse caso aqui, essa anisocoria com uma pupila midriática, ela interessa porque, de forma resumida, isso significa dizer que o terceiro par de nervo craniano do lado da lesão está sendo comprimido. Provavelmente, essa compressão está vindo pelo edema cerebral, esse efeito de massa que está comprometendo estruturas, pode estar levando a uma herniação cerebral, leva aí a compressão, então, desse terceiro par de nervo craniano, levando, então, uma midríase. Tá? E isso aí chama atenção pela urgência, né? Necessidade do atendimento rápido, né? Assertivo, para que não haja pior complicação. Né? Essa midríase, ela surge porque as primeiras fibras a serem comprometidas são as parasimpáticas, que são responsáveis pela miose. Né? No nervo óptico, antes do quiasma, do cruzamento do quiasma óptico, tem algumas fibras ali parasimpáticas, elas são comprimidas. As fibras simpáticas, elas se encontram, né, no nervo óptico depois desse local de compressão, ou seja, anula-se a ação das fibras parasimpáticas. Anulando a ação das fibras parasimpáticas, predomina a ação das fibras simpáticas. E isso faz com que haja contração, né, da íris. E a contração da íris faz com que abra, então, né, a pupila. E aí fica com essa pupila dilatada. Ou seja, de forma resumida, representa um quadro de gravidade. Tá? É interessante que saibam, né, desse processo fisiopatológico, no entanto, não é o foco principal, né, na nossa aula, apenas para conhecimento de vocês. Certo? Então, o tempo para esse paciente evoluir para uma hemiparesia contralateral, depois do coma, é curto. Um outro sinal também visual nesse atendimento inicial do paciente é o sinal de Guaxinim, é o hematoma periorbital, que é um sinal indireto de fratura de base de crânio, como vocês veem nessa imagem. Quer dizer que houve um trauma, uma grande energia cinética, provavelmente houve um trauma de base de crânio, tá? E esse paciente, ele deve ser dado uma atenção especial, não deve ser liberado, fica aí em observação por um período, tá? Dependendo do seu glândulo. E o sinal de Beetle, tá? Assim que eu pronuncio, não sei se essa é a pronúncia certa, tá bom? Mas é o fato que é um hematoma retroauricular, né? Um hematoma mastoideu, tá? E é um sinal também direto de fratura de base de crânio, quer dizer que houve também um trauma com grande energia cinética, por esse paciente deve ser observado também intra-hospitalar, dependendo do seu Glasgow, tá? E aí, dentro da UTI, deve ser feito o que para esse paciente, né? Dentro da emergência ou mesmo na UTI? O cuidado da preservação das manutenções das condições hemodinâmicas e respiratórias,
né, com o objetivo de manter a pressão de perfusão cerebral adequada. Lembrando vocês que a pressão de perfusão cerebral, ou a PPC, ela é o resultado da pressão arterial média menos a pressão intracraniana, ok? Então, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa caixa craniana, existe uma pressão intracraniana. Nós temos a pressão arterial média. A pressão arterial média nada mais é do que o resultado do cálculo de 2 vezes a pressão arterial diastólica mais a pressão arterial sistólica dividida por 3. Isso é a PAM, a pressão arterial média, que varia entre 60 a 150. E se tiverem dúvida, depois vocês me perguntem sobre isso aí. E a pressão de perfusão cerebral, ela é o resultado, então, da PAM menos a PIC, ok? Então, é importante que haja o controle da pressão arterial desses pacientes. Inclusive, é comum vocês observarem, né, observarão, conforme forem passando aí o tempo de experiência de vocês, que pacientes vítimas, né, de traumatismo crânioencefálico moderado, grave, acabam evoluindo com um quadro de hipertensão. E o raciocínio não é difícil de compreender, porque esse paciente, ele tem, então, um edema cerebral. Imagine o edema cerebral, e esse edema encontra a caixa craniana que não permite que ele se expanda. Então, ele vai comprimir as estruturas internas. Nós já mencionamos isso algumas vezes nessa aula. E ao comprimir essas estruturas internas, comprime vasos, certo? Se comprime vasos, diminui então a perfusão do cérebro e automaticamente a pressão de perfusão cerebral ela está menor por conta de um aumento da pressão intracraniana. Como uma forma compensatória, o corpo responde aumentando a pressão arterial, porque aumentando a pressão arterial vai aumentar também a pressão arterial média. E com isso, mantém a PPC dentro do valor ali que é esperado, né, aproximado de 45 milímetros de mercúrio, tá um pouco mais. Então, esse é o objetivo, né? Por isso que nós observamos com frequência pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico evoluindo com quadro de hipertensão, né? Existe uma tentativa de um controle para que essa pressão não suba exageradamente, no entanto, não é ideal que baixe essa pressão de forma de forma baixa, assim, seja feito o adequado controle, porque isso, consequentemente, fará uma diminuição importante da pressão de perfusão cerebral e, com isso, o paciente pode agravar e evoluir com uma morte cerebral. Por isso é importante, né, o destaque aí para o controle da pressão arterial do paciente e também da pressão intracraniana. Para fazer a monitorização da pressão intracraniana é necessário, então, um sistema de mensuração que vai ser feito pelo neurocirurgião. O neurocirurgião leva o paciente para o centro cirúrgico, é feita uma trepanação no crânio, e aí introduz um catéter que vai até o ventrículo, e aí ele consegue fazer a monitorização, então, da pressão intracraniana, né? E aí pode-se ter, então, um valor exato, mas em momentos que não há, então, esse catéter monitorizando a pressão intracraniana, também pode-se deduzir por conta da pressão arterial média, né? E aí, para avaliar a hipertensão intracraniana em indivíduos sedados na UTI, deve-se sempre observar a tensão, né, na tríade da síndrome de Cushing, tá? A síndrome de Cushing é uma síndrome que o paciente com traumatismo crânioencefálico acaba evoluindo com uma hipertensão, bradicardia e uma irregularidade respiratória. Mas como ele está entubado, muitas vezes você perde esse parâmetro porque o respirador está fazendo a função de ventilação pulmonar do paciente, ok? Mas é importante que vocês lembrem-se desse termo, tríade de Cushing, que é a hipertensão, a bradicardia e a irregularidade respiratória, tá ok? Então, espero que tenham
tido aprendizado nessa aula, que possam ter mais conhecimento. Fico à disposição para vocês.